O pecado vai te dominar, eu estou alertando. De certo eu irei voltar, é o tempo da graça, mas o meu juízo vai chegar. A porta está aberta, dá pra passar. Ela é estreita, mas dá pra passar. Deixa os fatos do teu pecado. É uma escolha, o certo ou errado. É sua eternidade. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. A porta está aberta, dá pra passar. Ela é estreita, mas dá pra passar. Deixa os fardos do teu pecado. É uma escolha, o certo ou errado. É sua eternidade. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Amantes do pecado não entrarão, soberbos e orgulhosos não entrarão, invejosos, mentirosos, enganadores não entrarão. Amantes do pecado não entrarão, soberbos e orgulhosos não entrarão, invejosos, mentirosos, enganadores não entrarão, não entrarão. Arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Arrependei-vos, arrependei-vos, como nos dias de Noé. Arrependei-vos, a porta está aberta, dá pra passar, ainda é tempo de se consertar. Grande Deus, aleluia, louvado teu nome, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, já demos início a este culto com este louvor, que traz para nós, né, uma mensagem muito forte, né, que nós devemos nos examinar, né, como está a nossa vida. Porque como nos dias de Noé, a porta está aberta, mas um dia a porta de Noé se fechou, e um dia a porta vai se fechar. Então, que nós venhamos meditar nessa canção, que nós, né, como o tema deste ano a gente trouxe, arrependimento. Que nós precisamos ter um verdadeiro arrependimento na presença do Senhor, para que assim verdadeiramente sentimos o avivamento de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Espero, né, que esse tema ele traga ao nosso coração muita reflexão e transformação. Eu sei que nada é em vão na presença do Senhor.
Esse tema foi escolhido porque o Senhor quer trabalhar os nossos corações, nada em vão, né? E eu glorifico a Deus por mais um ano. O Círculo de Oração está completando 25 anos de aniversário, para a glória do Senhor. Bodas de prata, né? Com a graça de Deus. Né? E muitas das nossas irmãs estão aqui desde o início, né? Algumas foram chegando depois, outras irmãs já nos deixaram, partiram no Senhor, outras desistiram na caminhada. Mas o importante é que nós estamos aqui para louvar e glorificar a Deus, porque é só Ele, né? É digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Tudo que nós fizemos é para o Senhor, tudo é para Ele. Né? E nós estamos muito felizes e muito agradecidas ao Senhor por mais este ano que o Senhor nos concedeu. Porque a gente sabe que foram anos de lutas, mas também tivemos muitas vitórias. Né? Cada irmã é um testemunho vivo da graça e do poder de Deus. Glória a Deus. E nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui. E eu já quero fazer, né, as apresentações. Queria, né, que as irmãs se colocassem de pé. Tem algumas irmãs lá na porta, né, as guerreiras de Cristo, né, que estão aí de aniversário. Que Deus abençoe vocês, amadas. Amo vocês do fundo do meu coração. Pode sentar. E na liderança, né, deste ministério, pastor Vagnaldo. Se coloca de pé, pastor, se alguém não conhece, né, mas acho que a maioria aqui da casa. Juntamente com a irmã Vera, que está ali. Passou por uma cirurgia quinta-feira, está ali com a mãozinha para cima, mas Deus sabe todas as coisas, né, irmã Vera? Graças a Deus deu tudo certo, ela pôde estar aqui com a gente. Deus é maravilhoso, né? E também estamos alegres, eu não ia falar, mas nós somos um corpo, e quando falta alguém que a gente ama muito, a gente também sente. Né? A irmã Beth, que estaria aqui conosco, né, perdeu o seu sobrinho de acidente esta tarde, não pôde estar com a gente. A gente também fica triste pela nossa irmã Beth. Né? O Senhor diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Né? E uma parte da gente está triste junto com a nossa irmã. Né? E também o nosso irmão, né, Paulinho, perdeu a sua mãe também no dia de hoje. Então, a igreja é isso, nós somos uma família, nós somos um corpo. Né? Então, a gente compartilha de tudo, né? Da alegria dos irmãos e também das tristezas dos irmãos. Glória a Deus. Também quero continuar as apresentações. Quero apresentar, né, a pregadora da noite, a irmã Mônica Lessa, aí de Jaguaruna. Se a irmã que se quiser se colocar de pé, fica à vontade, juntamente com a sua filha Júlia, né? E o seu genro Alain, junto com a sua netinha, que já está aqui, ó. Glória a Deus. Que Deus abençoe e use você profundamente nessa noite para a glória dele. Amém? Fica à vontade na casa do Senhor. Glória a Deus. Também está conosco, né, a nossa irmã Josele, seu esposo Michael, que vão estar aqui louvando ao Senhor nessa noite. Que o Senhor continue abençoando, e eu sei que nós vamos nos alegrar na presença do Senhor através dos louvores aqui nessa noite. Juntamente com a banda, né? Alguns irmãos que acompanham. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Também está conosco, né? Uma honra, o nosso pastor presidente, pastor Davi, juntamente com seu filho William, ali de São Paulo. Sejam bem-vindos, glória a Deus, uma honra ter vocês aqui conosco, participando dessa festa maravilhosa. Glória a Deus. Vamos continuar, né? Glória a Deus. Hoje a casa está cheia, para a glória de Deus. Eu quero também apresentar as nossas irmãs ali da Ilhotinha. Se quiser se colocar de pé. O pastor acho que não está. Não veio, né? O pastor Antônio Neri ali. Tem trabalho, né? Então, não pôde estar. Então, que as irmãs sejam bem-vindas também. Daqui a pouco vocês vão estar louvando ao Senhor para a glória dele. Aleluia. Também quero apresentar as nossas irmãs de Tubarão, juntamente ali com a pastora Cida. Se coloquem de pé. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês.
Vamos louvar também o Senhor, né? Glória a Deus. As irmãs podem sentar. E tem mais alguém que nos visita, que eu não apresentei. Tem uma moça lá que acho que está nos visitando. Que todos se sintam bem, né? Na vontade aqui neste lugar. Tenham a liberdade para glorificar a esse Deus maravilhoso, né? Que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Agora eu quero ler com os irmãos o nosso tema. Glória a Deus. Que está... Glória a Deus. Obrigada, irmã Regina. É o nervoso, irmãos. Que está em Atos, capítulo 3, e o versículo 19. Atos, capítulo 3, e o versículo 19. Amém? Que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Agora nós vamos ler, né, o tema todos juntos, que o irmão vai colocar ali. Glória a Deus. No 3. 1, 2, 3. Arrependimento, o verdadeiro avivamento. Amém. Eu disse para as irmãs, esse nosso louvor, ele vai ficar gravado na mente das pessoas, porque é arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E a gente não vai esquecer, é para ficar gravado mesmo, né? Para nós não esquecer que nós temos que nos arrepender todos os dias na presença do Senhor. Porque o que seria de nós, pecadores, se não fosse o nosso Senhor Jesus na nossa vida, né? O que seria de nós? Glória a Deus. Mas agora eu quero dar a oportunidade ao pastor Davi para trazer uma saudação para a igreja, para falar algo para a igreja. Peguei de surpresa, irmão? A irmã está com a oportunidade. Amém? Meus queridos, boa noite, aceitem a paz do Senhor. E, na verdade, eu quero apenas cumprimentá-los. Haja vista, não que, como igreja, queremos participar. E eu até comentei com alguém, eu hoje estou aqui e eu quero estar, não como espectador, porque a gente não vem para a igreja para assistir culto, porque aqui não é um show, mas a gente vem para participarmos como igreja. E eu quero degustar com vocês de tudo aquilo que o Senhor tem à nossa disposição nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, nós temos com uma frequência quase que direta lá na sede em São Paulo, tratado de um assunto muito, muito ligado ao arrependimento, que é o perdão. E alguns dias atrás, até na nossa semana de oração, um dos obreiros, ele foi dirigir a oração e ele falou, olha, eu preparei um outro tema, mas o Senhor me incomodou e eu vou falar sobre arrependimento e perdão. E ele trouxe, e por que Deus ele vem tratando com isso? O que Ele quer de mim? O que Ele quer de cada um de nós? Porque há uma grande diferença, eu não vou pregar não, tá, gente? Porque Deus já tem algo no coração da minha querida aqui. Mas quando há esse processo, Deus ele simplesmente ele altera algumas coisas na nossa trajetória, porque arrepender é mudar de caminho, mudar de trajetória e, de uma certa forma, negarmos a nós mesmos. E eu não sei, para mim é muito complicado isso daí. Ah, mas você não é pastor? Sou gente como todos vocês, a gente enfrenta as mesmas dificuldades. E negarmos a nós mesmos, abrirmos mão de certos instintos que ficam gravados em nós, é um negócio complicado. E às vezes nós somos levados pelo nosso coração, inclusive, às vezes o pessoal fala, ouça o teu coração. Se o teu coração for convertido, você ouça ele. Se ele não for convertido, não ouça não, porque
ele não é arrependido. Ele é traiçoeiro e corrupto. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi, um dia desses, eu vi a chamada, e eu falei, bendito seja o nome do Senhor. Fala com a tua igreja. E para que nós possamos nos arrepender, nós precisamos ter um coração moldável. Um coração disposto. Tem uma canção que certamente vocês conhecem, né? Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, a cumprir o teu querer. E um dos quereres do Senhor é arrependermos-nos. Então, que o nosso coração de cada um de vocês, homens e mulheres, estejam totalmente disponíveis como um terreno propício para que a palavra do Senhor ela encontre guarida e ela possa produzir frutos dignos de arrependimento na nossa vida e através da nossa vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe em nome de Jesus e que o Espírito Santo ele fale, já vem falando, já no início da nossa celebração através dessa canção. E eu chamo sempre a atenção da igreja, eu falo, gente, quando vocês for cantar, meditem na letra. Eu não sei como é que foi, principalmente para vocês que cantaram. Já decoraram a letra? Já ficaram degustando? De repente esperneando, ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Se você não puder dizer amém, ai, me ajuda. É assim que funciona. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer rever alguns rostos conhecendo e outro revendo os nossos queridos. Pachequinho, só eu posso falar com ele assim, tá? E a esposa dele, se permitir. O resto de vocês é pastor Vagnaldo. Pachequinho, que a gente tem um maior carinho, amamos de paixão, de coração. E hoje a minha esposa, a minha nora, não foi possível vir, me faço acompanhar do William, meu filho mais velho, o presbítero da igreja também, e está aqui conosco nessa empreitada para conhecer aqui os lugares, e das outras vezes ele que vai estar, em algum momento ele que vai estar vindo aqui para poder resolver as questões. Um grande abraço para vocês todos, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Querida, Deus abençoe. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, juntamente com as nossas irmãs ali da Ilhotinha. Depois as irmãs de Tubarão já se preparem, que depois delas. Amém? Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Também o círculo de oração Vencedoras em Cristo deseja parabenizar as irmãs. Estão de parabéns. Se chegaram até aqui, foi por dedicação, oração. Sabemos que sem o esforço não estariam aqui. Glória a Deus. Parabéns, irmãs. Graças a Deus.
porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois elas chegaram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agradecemos a oportunidade. A paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa abençoar cada vida aqui presente, cada família aqui presente. E nós parabenizamos essas irmãs guerreiras de Cristo, porque elas estão ali prevalecendo, continuando, 25 anos. E isso é só por causa de Jesus. Que Ele cresça e que nós diminuamos. E esse tema é muito propício para esses dias. Porque a palavra do Senhor diz, né, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, queridos? Nos ajudem, estamos em pouco número, mas nos ajudem a louvar o Senhor com esse hino. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as
águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Oh, aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Aleluia! Que ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs, louvores maravilhosos, né? A nossa igreja de Tubarão, né? Que tem na liderança o nosso pastor Eliseu, que também senti falta, não está aqui, né? Que Deus abençoe, né? Glória a Deus. Irmãos, se você precisar de alguma coisa, né? Nós temos as irmãs ali na porta, está à disposição de vocês. Mas nós vamos nos colocar de pé e nós vamos fazer uma oração. E enquanto nós oramos, eu já convido, né,
os cantores, né, a banda, para estar aqui em cima, para estar louvando ao Senhor. No segundo louvor, nós estaremos fazendo a coleta da oferta. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar tudo diante dEle. Todas as nossas aflições, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que lançar tudo aos pés do Senhor, né? E vamos colocar tudo diante dEle. E vamos abrir ainda mais o nosso coração nessa noite para o louvor, para adorar e bendizer ao nosso Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, maravilhosa de estarmos aqui. Te agradecemos, mais uma vez eu falo, por esses 25 anos, Senhor, ao qual o Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu graça, nos deu força, nos deu vitória, Senhor. Eu te louvo por cada irmão que está aqui nessa noite, por cada irmã, por cada jovem, adolescente, criança, Senhor, que o Senhor trouxe neste lugar para também ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. Te louvo pelos convidados, Senhor, que vieram nos ajudar, Senhor, a dar o melhor para Ti, Pai. Que Tu venha abençoar a cada um, recompensar a cada um, Senhor. Deus, continua conosco, abençoando este culto, tira todo impedimento, tudo aquilo que possa impedir o Teu agir aqui neste lugar, nessa noite, Senhor. Mostra o Teu poder, Senhor, derrama sobre nós a Tua unção, um avivamento do alto sobre as nossas vidas, Pai. Que não venhamos sair daqui da maneira que entramos, mas venhamos sair daqui ainda mais, Senhor, mais apaixonados por Ti, Senhor, mais alegres, mais transformados, Pai. Trabalha em nossos corações, Senhor, e cuida de tudo aquilo, Senhor, que ficou lá em casa, que ficou lá fora. Não deixa que nós venhamos ficar preocupados com essas coisas, mas que venhamos ficar ligados com o Senhor nesta noite, Pai. Porque nós estamos aqui, nós viemos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para louvar o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome cresça, Senhor, nós diminua, como já foi dito, Pai. Continua conosco, Senhor. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Prazer para a gente estar aqui mais uma vez nessa casa, no qual nós sempre fomos muito bem recebidos. Engrandecer ao nome do Senhor, que Ele tem nos dado fôlego de vida. Aleluia. Parabenizar esse círculo de oração pelos seus 25 anos, orando e entregando a sua vida a Cristo. Que o Senhor possa continuar abençoando vocês. Desde pequena eu sempre ouvi que o círculo de oração era a coluna da igreja. Essas mulheres, muitas vezes, por enquanto você está dormindo, elas estão orando. Por enquanto nós estamos trabalhando, elas estão orando pelas nossas vidas. E nós somos gratos a Ele pela vida de vocês. Você não está proibido de abrir o teu coração e adorar ao Senhor. Pastor, muito obrigada por nos confiar e poder nos liberar de estarmos aqui hoje. Que o Senhor abençoe seu ministério. Ao pastor presidente, prazer em conhecê-lo. A pregadora dessa noite, creio que Deus já tem uma palavra para todos nós. E nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Você pode dizer: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele você pode dizer para ele aqui essa noite que nós adoramos o seu nome. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Quão grande é o meu Deus. Você pode dizer: cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode dizer mais uma vez: quão grande é o nosso Deus. Quão grande cantarei, ele é grande e todos hão de ver quão grande, quão grande é o meu Deus. E por gerações ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. E três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E sobre todo nome, e sobre todo nome é o seu. Ele é digno do louvor. Então eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Você pode dizer: não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti.
maravilhoso esse nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele é grande. Ele é grande. Eu quero deixar aqui, hoje eu estava ali em casa e o Senhor me trouxe à memória que quando eu estive nesse lugar, no começo do meu ministério, eu era uma adolescente, prestes a fazer 15 anos. Eu estava num culto de círculo de oração e eu estava no canto do púlpito, quando o meu tio entrou por aquela porta para nos noticiar que meu avô havia falecido. Eu me lembro que a irmã Regina, com todo carinho, ela chegou para mim e disse assim: se você não quiser continuar cantando, você pode descer do púlpito. E eu disse: não, eu vou continuar cantando. E nós terminamos aquele culto e saímos para um velório. Mas o Senhor também me trouxe à memória que quando nós podemos presenciar um dos maiores milagres que nós já tivemos na nossa vida, essa igreja também orou por nós. Quando a Lara sofreu o acidente, nós estávamos ali naquele hospital e a gente recebeu com muito carinho a notícia de que essa igreja estava orando pela nossa filha. E desde já eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês, porque depois daquele acidente a Lara teve traumatismo craniano, teve hemorragia cerebral e a nossa filha não teve nenhuma sequela. O Senhor, Ele nos olhou e eu quero dizer para você que quando você decide viver o que Deus tem para a sua vida, não é que serão flores, mas é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Nós vamos adorar ao Senhor. E essa canção ela fala muito ao meu coração, porque eu não sei o que Ele viu em mim. Eu não tinha nada de bom para oferecer a Ele. Eu não tinha nada de bom para que Ele fosse até aquela cruz e dissesse: eu estou fazendo isso por amor à sua vida. E que você possa refletir através dessa canção e que ela te gere o arrependimento. Porque eu não sei, irmãos, o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, não sei o que Ele viu em nós, para que Ele desse o seu único filho. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Adore, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande
esse mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Mas eu sei que aqui tem gente. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé, mas eu prefiro adorar. Aleluia, Jesus. Nós adoramos ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós adoramos a Ele. Porque não apenas pelo que Ele faz, meu amado, mas simplesmente pelo que Ele é. E Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus justo. E nós adoramos a Ele. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Mas parece que nós vamos morrer. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Glória a Deus. Queria convidar agora a irmã Mônica para estar aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa Deus te usar. Amém? Amém. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Está agradecida, noite. Está agradecido por servir esse Deus, por ter sido escolhido entre uma multidão gigantesca. Você está grato porque um dia Jesus olhou para a terra e apontou o dedo e disse: é ela, é ele. Eu vou tirar lá daquele poço. Eu vou tirar lá daquela angústia. Eu vou arrancar os trapilhos, vou dar vida nova. Você está grato aqui nesta noite? Aleluia. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Quero também agradecer às irmãs, né? Que era outra pessoa, mas o pastor também agradecer, né? Que foi de acordo. Aleluia. Estou aqui no lugar de uma amiga, mas que também é uma mulher de Deus. Mas eu estava ali conversando com o Senhor no banco, eu disse: Jesus, se eu estou aqui é porque o Senhor assim o quis. Nada é fora da direção de Deus. Nada, irmãs. Deus sabe cada motivo. Ela podia ter procurado outra, mas se ela procurou a mim, não precisa eu ficar me questionando, e será que era para eu estar aqui? Se o Senhor permitiu, é para estar aqui. Nesta noite eu creio, eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Um tema maravilhoso, irmãos, que vocês escolheram, muito maravilhoso. Vamos ler, né? No Atos 3, eu vou ler o 11, alguns versículos, irmãs. Aleluia. Deus vivo, aleluia, Jesus. Atos 3 e 11. E apegando-se ao coxo que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizesse mandar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse o homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou entre os mortos, do que nós somos testemunha. O 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Amém? A igreja pode tomar assento. Também agradecer a cantora e o cantor, né? Não conhecia, mas que Deus continue abençoando vocês mesmos. E não posso me esquecer, né, meus irmãos, de agradecer a minha filha e o meu genro, que ultimamente eles têm me aturado. Desde que meu esposo faleceu, eles têm sido a minha ajuda, meus braços, minhas pernas, onde eu preciso estar para pregar, eles que estão me acompanhando. E em casa também, né? Estão lá comigo, deixaram a casa deles e estão lá comigo. Sou grata a Deus, né? E essa netinha que Deus ajudou, que através dela me ajudou muito a superar os dias difíceis. Quem não passa os seus dias difíceis? Quem não passa os seus dias de angústia, né? Quem não enfrenta? Bom seria. Mas quando Jesus disse: olha, toma a tua cruz e siga-me, ele sabia do que estava falando. Ele sabia, igreja.
Enquanto nós vivermos nessa terra, palmilharmos nessa terra, terão dias difíceis, dias de angústias, dias que você vai chorar, dias que você vai trancar no seu quarto, vai gritar, espernear. Só que tem uma coisa, eu nunca gritei, esperneei e saí sem resposta. Eu nunca saí do meu quarto, lamande cantaraia. Depois de dobrar o meu joelho, de me prostrar, gritar, espernear, eu saí sem resposta. Porque o Deus que nós servimos, igreja, ponha isso na sua cabeça. O Deus que nós servimos, Ele é vivo. Ele não é o Deus que o mundo serve. Ele é vivo e Ele sabe o que faz. Ele entra com providência na hora certa. Ele nunca atrasou e nem se adianta. Não adianta você espernear e querer para hoje. O dia chega, o dia vem, a hora vem, aleluia. E que nós vamos conhecer os verdadeiros adoradores. Eba, darabaxandaraia. Irmãs, esse tema, e aqui eu estava lendo, pedindo a graça de Deus. Pedro aqui, ele começa, ter uma mensagem até. Pedro aqui trouxe uma mensagem exortativa. Porque até então, ele usado com João para orar por um coxo, aquele coxo se erguer, caminhar. A Bíblia relata que era desde o ventre de sua mãe, acostumado a ir para a porta formosa pedir esmola. Então agora, Pedro e João, disseram, olha, não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos, levanta e anda. Aleluia. Mas aquele povo ficou maravilhado, e foram também já junto com eles para ver aquele homem saltando e pulando, se alegrando. E aí Pedro aproveita uma oportunidade para trazer uma mensagem, ao mesmo tempo exortar o povo ao arrependimento. Pedro agora diz, olha, escute bem, vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos o poder, como se nós tivéssemos levantado este homem, se fosse de nós próprios. Não. Aquele homem que um dia vocês entregaram, aquele homem que um dia vocês escolheram trocar por um homicida, porque a Bíblia vai dizer, trocaram por um bandido, um malfeitor, quiseram mais as trevas do que a luz. Foi no nome deste homem que vocês preferiram ver morto, crucificado. Foi no nome dele, que tem todo o poder no céu e na terra, que este homem hoje está andando. Ei, amandarabaxandarabagai. Esse Deus ainda faz milagre, igreja. Esse Deus ainda opera maravilha, igreja. Aleluia. Agora Pedro começa a chamar eles e dizer, ei, só tem um detalhe aqui. Começam a se arrepender, começa a trazer à memória tudo que vocês plantaram e fizeram, porque a colheita chega. Traz o arrependimento, começa a se arrepender. Chama esse Jesus Cristo, vão aos pés dele, arrependam, se humilhem para que chegue o dia que vocês possam se encontrar com ele. Aramassuri andaraia, porque com Jesus não se encontramos de qualquer jeito. Com Jesus não é eu, não é você. Jesus é o santo que veio à terra, deixou o seu trono para hoje nós termos uma chance, uma oportunidade de um dia nós se encontrar com ele. Amém, igreja? E eu acredito que eu e você estamos aqui nesta noite, não é para mera ver um louvor ou ver alguém pregar, mas sim para um dia se encontrar com ele, dar a Deus essa terra. Aleluia. E arrependimento. Aqui Pedro estava chamando aquele povo ao arrependimento, porque Pedro sabia que arrependimento traz vida. Arrependimento traz vida. Arrependimento traz alegria. Você quer ver uma coisa? Em Neemias 9, o povo começou a se arrepender dos seus pecados. Começou a espejar
e a dizer: pecamos contra ti, Senhor. Deixamos de seguir a tua lei, deixamos de te obedecer naquilo que o Senhor nos ordenara através das leis de Moisés, deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos ordenamos, misturamos com povos estranhos, passamos a adorar outros deuses, passamos a fazer coisas que te desagradou, começar a se humilhar, começar a se arrepender dos seus pecados. Aí vai lá no capítulo 12, 43, a Bíblia vai nos dizer que Deus os encheu de alegria, porque o arrependimento traz leveza, traz alegria, traz renovo, traz esperança. Arabagassuri andaraia. Igreja do Senhor. Há uns meses atrás eu fui numa igreja e preguei, Deus mandou que eu pregasse sobre o arrependimento, e não estava incluso nesse. Eu não queria. Comecei a questionar a Deus. Sabe qual é a resposta de Deus? Os dias difíceis e maus estão batendo na porta, está chegando. Está pelo um fio. Escute bem, marque bem o dia que eu estou falando. Vai bater os dias maus e difíceis, tenebrosos que você ainda não presenciou. Vai bater. E Deus quer que a sua igreja se arrependa. Se arrependa. Volte a ser como quando tu começaste. Volta a orar como você orou quando conheceu a Jesus. Quando estava no primeiro amor, naquela chama. Volte a clamar esse Jesus que um dia te limpou, te lavou, deu vida nova. Ei, que te restaurou, que tirou de uma situação tenebrosa. Arrependa, humilha. O Senhor queria que alerte a igreja. Ei, vão se arrepender. Vamos nos humilhar do nosso eu, da nossa soberba, achando que somos donos de nós. Nós não somos de nós. A partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus, nós temos um dono. Há um dono na nossa vida. Não é mais eu, mas é Cristo que tem que viver em mim. É o Cristo que tem que dar as ordenanças para a minha vida. Eu não posso erguer a minha cabeça, sair e fazer o que eu bem entendo. Há um dono e eu tenho que prestar a conta para esse dono. Tarabagá, xaramandaraia. Por isso, muitas vidas vazias, muitas vidas que já não sentem mais a presença de Deus. Muitas vidas que dobram o joelho e já não vejam mais Deus falar, não ouvem mais a voz de Deus. E aí dizem para Jesus: eu estou sozinho, o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou. Se entrega a uma tristeza, a uma angústia, porque falta da presença de Jesus, falta de buscar, porque o dia que a igreja buscar como deve, ninguém vai ter vazio, ninguém vai se sentir só, porque a presença dele é real. Tarabagassura mandaraia. Há um Deus que tudo pode, igreja. Que haja arrependimento na nossa vida. Aleluia. Oh, glória. Arrepender, irmão. Você já pensou? A Bíblia diz que Manassés foi um rei, meu Deus, aquele extrapolou nos seus pecados. Aquele extrapolou para dizer assim, fazer tudo aquilo que aborrecia a Deus, tudo aquilo que entristecia a Deus. E um dia foi levado. Um dia Deus permitiu que ele fosse levado prisioneiro. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele se humilhou, ele se arrependeu. E é interessante que quando há um verdadeiro arrependimento, Deus logo apresenta-se.
Quando há um verdadeiro arrependimento, Deus logo entra em ação. Deus não deixa para depois, Ele logo entra. E vem cá, meu filho, porque te humilhaste, te arrependesse, eu estou contigo, eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou te proteger. O teu caminho que tu vai trilhar, eu vou estar do teu lado, eu vou segurar na tua mão. As tuas noites escuras eu vou alegrar, as tuas noites sem dormir eu vou estar lá, te guiando, te protegendo, cuidando de você. O mal não te tocará. Amandarabachandaraia. É isso que Deus quer de mim e você. Oh, aleluia! É servir Jesus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Aleluia! E Manassés voltou. Papai do céu foi lá, trouxe de volta, volta aí. Ocupa o teu lugar. E não foi diferente. Quando há arrependimento, há restauração, há renovo, há alegria. O povo lá no capítulo de Neemias, no capítulo 12, eles se alegraram tanto. A Bíblia diz que Deus encheu com tanta alegria. Houve festa, houve alegrias, que em todos os lugares se ouviam. De longe se ouviu a alegria do povo. Porque arrependimento, irmão, traz leveza, traz renovo, traz avivamento. Quando há um verdadeiro arrependimento, o Espírito entra, chega, encontra a casa limpa e faz morada, Rabachandaraia. Aleluia. Oh, glória. Outro povo também, irmãos, que se arrependeu. Jonas foi enviado a pregar ao povo de Nínive. Olha que situação. Era um povo bárbaro, um povo tenebroso. Se for estudar, muitos vai dizer que até os muros eram salpicados de sangue, de tão tenebrosos que eram eles. Pessoas, eles eram levantadas nas estacas, eles massacravam. Eu não tiro da razão de Jonas, porque agora eu estou aqui, eu posso ser muito corajosa, né? Quero ver lá na hora. Eu não tiro muito da de Jonas de querer fugir. Porque se nós não queremos ir na casa do vizinho, que o máximo que ele pode fazer é pegar uma vassoura, tocar em nós, imagina entrar no meio de um povo que arrancava a sua pele, você vivo. Eu não tiro muito da razão de Jonas. Mas Jonas teve que voltar. Jonas experimentou que quando Deus chama, não adianta você espernear, não. Não adianta eu espernear, você espernear. Quando Deus chama, pode espernear e gritar, mas que você vai ter que vir, você vai. Que você vai ter que fazer para Deus aquele que Ele te incumbiu, você vai ter que fazer. Não adianta, pode gritar mais do que porco, né? Sendo morre. Sabe quando pega um porco, o bicho grita que só Jesus na causa? Não adianta gritar. Se Jesus te chamou, e não adianta dizer, eu não consigo, eu não sou capaz. Olha, Deus não chama ninguém capacitado, é Ele quem capacita. Para que ninguém se glorie que é o bambambam. Eu faço porque eu sou. Não, tu não faz. Tu faz quando Deus manda. Tu faz quando Deus aceita que tu faça. Porque se Deus não quiser, nada fizemos. Aleluia. Agora Jonas vai. Levou os seus apuros, toda a igreja conhece a história bonita de Jonas. Levou lá seus apuros, agora ele entra na cidade. Ele prega para aquele povo. Interessante que a Bíblia diz que quando o rei de Nínive soube, mas ele já saiu do trono, ele tirou o seu terno, a sua gravata, vamos dizer assim. Ele já tirou as suas vestimentas de rei. E se sentou-se na cinza, vestiu-se de pano de saco, se humilhou e deu um decreto para todo o povo. Se arrependam, não comam, não bebam, e clamem a esse Deus até que Deus volte atrás no que tem falado e não nos mate, não nos destrua.
houve um verdadeiro arrependimento, que Jonas não gostou, mas do alto dos céus eu garanto, creio, que Deus bradou, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Então para que Deus ia matar aquele povo? Deus diz para Jonas: Jonas, não terei eu compaixão de mais de 120 mil almas, fora os rebanhos animais? Ei, Jonas, por que tu estás aí reclamando, Jonas? Jonas estava meio, com envergonhado, meio com raiva, e ele confessou para Jesus que estava desgostoso mesmo, porque agora a palavra dele não ia ser cumprida. Ei, não precisa a palavra de ninguém aqui ser cumprida, mas que Deus se cumpra na minha e na tua vida, é isso que importa. Não importa se alguém diga que você não vai dar nada, o importante é o que Deus fala. Quando eu chamo, eu guardo, eu protejo, eu cuido, eu me responsabilizo. E o arrependimento de Nínive deu vida para eles. O arrependimento traz vida à igreja. Ei, eu já vi pessoas na beira da morte, mas se arrependeu, se humilhou, e Deus trouxe com vida. Está lá fazendo a obra de Deus, porque Deus se agrada quem verdadeiramente se arrepende. Aleluia. Irmãos, há dias na nossa vida que, se não for a misericórdia de Deus, a gente não quer sair nem do quarto. Não quer. Sabe aquele dia que parece estar cinzento? O céu está lá brilhando, o sol, mas para nós parece que não está. Existe, nós somos carne, somos humanos. E esse dia chega para qualquer um de nós. Só que tem uma diferença. De quando nós se agarramos com o autor da vida, com Jesus, ou quando nós se agarramos a nós mesmos, com as nossas lamúrias, com as nossas dores. As nossas lamúrias, as nossas dores só levam às angústias, à ansiedade e nos deixa prisioneiro. E quando nós nos colocamos, tudo nos pés de Jesus, tudo na presença dele, aleluia, a diferença é real. É uma grande diferença. Você sai dali como um gigante, alegre, satisfeito, renovado e dizendo: eu caminho mais uma milha. No nome de Jesus eu caminho mais uma milha. Essa é a diferença. Quando eu e você não deixamos a tristeza fazer ninho na cabeça, mandamos ela embora, ou quando deixamos ela ficar. Tem muita diferença, igreja. Quando mandamos, ela vai, em nome de Jesus sai, porque o Senhor é na minha vida. Por mais que o adversário lute, lance as suas setas, como hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é algo tenebroso que está acontecendo no meio do povo, e é triste que está acontecendo no meio da igreja. O povo parece que está perdendo a fé, perdendo a esperança no Deus que serve. Está se entregando a aquelas, sabe, a baixa estima, como disse, a ansiedade, que fica prisioneiro daquilo dali, e vai deixando, aquele amor por Jesus se esfriando, e começa a duvidar de tudo. Será que foi Deus mesmo que me chamou? Será que foi Deus que me colocou na frente desse trabalho? Será que foi Deus que manda eu louvar o Senhor? Será que é Ele que me manda pregar a sua palavra? Ei, não tem será, é Ele sim, porque é Ele que chama, Ele se responsabiliza, é Ele que traz eu e você para a casa dEle, para adorar, para render louvor, render a gratidão, porque crente é grato, crente tem que ser grato, porque nós temos vida e vida com abundância, aleluia. Para crente não tem morte. A minha mãe esses dias chegou muito triste, muito cabisbaixa, e disse que os exames dela não estavam nada bom, e ela achava que os dias dela estavam curtos na terra. Quando ela começou a conversar, e eu em espírito comecei a perguntar para Deus o que eu poderia dizer para ela. E ela dizendo: Ele disse que meu rim já está se indo, talvez eu vou ter que fazer uma hemodiálise.
E aí eu olhei para ela e disse: mãe, a senhora quer ir para o céu? Claro, né, minha filha? Então por que medo de morrer? Por que, mãe? Passou dos 70. A Bíblia diz que é só fadiga e canseira. Ou disse: mãe, eu estou com 54 anos de idade. E se Jesus me chama hoje, não quero que ninguém ore. Ai, que cure ela, faça isso. Não diga nada. Só de Jesus, faz o teu querer. Faz o teu querer. Porque o querer de Deus na nossa vida sempre é a melhor escolha, é a melhor coisa que pode acontecer. Eu disse: mãe, se quer conhecer o céu, se quer desfrutar das suas bênçãos, glorifica a Deus, agradece a Deus, e de hoje em diante entrega a tua vida nas mãos dele. Se ele quiser te levar, ele te leva. Se ele quiser te curar, ele te cura. Olha para mim, mãe, olha para mim. Jesus me deu um coração novo. Ele não pode te dar um rim novo? Ele pode, ele tem todo o poder. Olha, eu comecei a dizer para ela: não fica se lamuriando, lamentando com a enfermidade, mas adora esse Jesus que tu serve. Tu fechando os olhos aqui, tu estará com ele. Aleluia. Oh, glória. Porque se levantar a mão aqui e perguntar, todo mundo quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Mas diz assim: a tua senha chegou. Ó, o anjo é capaz de empurrar o outro na frente, leva ele e me deixa eu. Meu esposo, quando estava vivo, ele dizia algo que no fim se tornava engraçado. Ele dizia assim, ó, mas ele tinha toda a saúde quando ele falava isso. Olha aqui, dizia para as filhas, para o meu genro: se um dia eu ficar doente, porque ele tinha uma saúde de ferro, né? Não me deixa a minha velha, ele chamava de minha velha, não me deixa a minha velha orar por mim não, hein? Cada vez que ela vai no hospital orar por o camarada, ó, vai, ó, me livre disso, hein? Não me deixe ela orar por mim. Eu não sei se isso é dom, o que é, mas era verdade. Todas as vezes que alguém me ligava: irmã, você pode vir aqui em tal hospital, tal cidade, assim, assim, orar. Está muitos dias na UTI, muito tempo, e o médico disse que vai hoje, vai amanhã, está aqui no sofrimento. Que eu ia lá orar. Entregava para Jesus. Quando Jesus mostrava algo, até eu dizia: olha, né, o que está te impedindo é essa amargura no teu coração, perdoa. Seja lá quem for, perdoa, porque Jesus te perdoou e ele quer que você perdoe. Então, toda vez que isso acontecia, ó, Jesus levava. Eu dizia: Jesus, abençoa essa alma, escreve o nome no livro da vida, se não está escrito ainda, e leva contigo, vá para o descanso. Aí meu marido dava uma ordem: não deixe orar por mim, hein? Ó, cada um aquela hora, ó, ele fazia assim: vai. Irmãos, os dias difíceis chegou. Foi tomado por um câncer. Deus tinha feito uma promessa para mim, que ia salvar ele. Quando Jesus fez a promessa, meu Deus do céu, eu nunca orei tanto, jejuei tanto, as madrugadas para mim eu passava de joelho. Eu dizia: o mês que vem chega, a semana é se hoje, passou-se 30 anos. 30 anos. E quero dizer uma coisa para você: nunca desistir. Olha que o inimigo lutou, olha que o inimigo lutou para desistir daquela vida. Nunca desistir. E não era fácil, igreja. Irmã, se você não tem o seu esposo crente, vá para a oração, se ganha na oração. Porque quando eu achava que não aguentaria mais, eu ia abandonar, largar por causa do alcoolismo, Jesus dizia: misericórdia, assim como eu tive de ti, tenha da alma dele. Se tu abandonares, ele morre no alcoolismo. E eu fiquei. Pensa numa pessoa boa, honesta, trabalhador, mas tinha o problema com a bebida. Aí Deus veio dia mal, permitiu o câncer. E quem teve que orar por ele no penúltimo dia? E justo que ele não queria que orasse. Ficamos 20 e poucos dias de hospital. Alguns dias na UTI, outros no quarto. Até que a minha filha mais velha chegou e disse: mãe, vai para casa descansar que eu fico com o paizinho.
Só que antes disso, a médica e uma enfermeira me abraçaram e disseram assim: entrega. Já era para ele ter ido. Ele está suportando isso por tua causa. Pensa na oração mais difícil da minha vida, igreja. É a oração mais difícil. 38 anos de casado, não é assim que você tem que entregar. E foi. Cheguei diante dele, comecei a conversar com ele. A médica disse: falar ele não consegue, mas ele te ouve e te entende o que tu fala. E ali comecei a dizer para ele que ele chamasse Jesus naquele momento. Chama Jesus para perto de ti. Abraça Jesus, diz para ele que tu quer descansar, tu precisa descansar. Sair desse sofrimento. Jesus vai te levar para um lugar que tu não vai sofrer mais, tu não vai precisar de mais nada. Logo, logo também vou estar aí contigo, nós vamos estar, porque aqui nos resta muito pouco tempo nessa terra. Eu me segurava o máximo para não chorar, mas as lágrimas desciam. Eu dizia: vai, eu vou ficar bem. Pode ir, Jesus vai te abraçar e vai te conduzir. E não vai te deixar sozinho nem sofrer mais. Irmãos, fiz a oração. Me despedi dele. Entreguei ele a Jesus. Eu cheguei em casa, dobrei o meu joelho e disse para Deus: não quero ver mais o meu marido daquele jeito. Eu tenho hora para voltar para lá. Mas o Senhor tem todo o poder de levantar ele de lá e deixar curado. Mas eu quero a tua vontade. O Senhor pode levar, mas eu não quero mais ter que entrar naquele quarto, naquele hospital e ver o meu marido naquela situação. Eu tive que ir a algum lugar e quando eu saí na rua, o Espírito Santo mandou eu olhar para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu dei glória a Deus e disse: está nas tuas mãos, Jesus, eu te louvo e te agradeço. Demora muito a minha filha ligando para eu ir para casa. Eu cheguei em casa, ela disse, eu disse: eu sei. Paizinho descansou. É isso que Jesus faz conosco. O meu esposo custou a querer se arrepender. Custou a querer se arrepender, reconhecer. Jesus chamava ele e ele se negava. E eu dizia: meu cheiro, um dia a conta chega. Nós quando compramos alguma coisa, o boleto, chega a data de pagar e a nosso dia chega para dar conta diante de Deus. Quanto eu preguei para aquele meu marido, quanto eu falei, arrepende. Ele tinha uma revolta muito grande dentro dele. Não queria perdoar. Escute você aqui nessa noite. Se você não perdoa alguém, perdoa. O meu esposo, Deus espremeu o que deu por causa que ele não queria perdoar alguém. E principalmente não perdoar a Deus, porque tinha levado a sua mãe. Escute, perdoar ainda é a melhor remédio. Arabassuri andaraia. Perdoar ainda é algo que te liberta. Ei, não vai trazer benefício por quem você perdoou, é para ti mesmo. É ele. Deus trabalhou nele, esmiuçou ele até que ele se arrependesse, até que ele se humilhasse para Jesus levar para o céu. Ei, você aqui nessa noite, ei, deixar de perdoar alguém. Ei, irmão, isso é orgulho. Ninguém é melhor do que ninguém não. Aqui nessa noite, escuta, arrependimento, perdão, caminha junto. Caminha junto. Aleluia. Nos arrepender, à vez de proferir uma palavra dura para uma irmã, para um irmão, achamos que estamos na razão. Ei, quem tem razão aqui é Jesus. Eu e você só temos que concordar, irmãos. Só temos que entrar na palavra, seguir aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Ei, seguir a paz com todos. Arabagassuri andaraia. Quer viver? Quer ter paz dentro do teu lar? Quer ter alegria com a tua esposa, com teus filhos? Quer renovo na tua vida? Quer mudança na tua vida?
Quer deitar a tua cabeça no travesseiro e dormir? Que não fica esse negócio te remoendo aí dentro da tua cabeça? Quer? Arrependa-te. Te humilha. Busca a presença de Deus. Busca a face dEle. E Ele vai fazer o extraordinário na sua vida. Aleluia. Quando Deus me deu um coração novo, por que eu fiquei doente de coração? Deus teve que me colocar, eu tive que me arrepender. Aleluia. Deus me alertou muitas vezes, se tu não fizeres o que eu estou te mandando, o preço vai ser caro. E quanto mais se dobra, vai orar. Deus, claro, Deus nos ama, mas Ele não vai deixar ninguém impune. Porque se Ele não trouxer, se Ele não punir, um pai pune seu filho que ama. Se Ele deixar à vontade, nós te perdemos tudo, irmão. Nós deixamos de ser ovelha e viramos tudo cabrita. É assim. Se Deus não nos trouxer, não punir, vez quando está puxando na rédea, tornamos tudo cabrito. Ninguém mais quer obedecer voz de pastor. Todo mundo quer seguir o seu, como diz o pastor, próprio coração. Nós temos que ter cuidado, que o coração muitas vezes é enganoso. Principalmente quando não é bem convertido. E chegou o dia. Surgiu o problema de coração. E começa médico, e começa exames, e cateterismo, e vai, e coisa. 5 anos sofrendo. Que até para chegar no chuveiro, para levantar o braço, para lavar o cabelo crespo, quem tem irmã sabe. E passa isso, passa aquilo, passa creme, para que não levante nada, né, irmã? Para que não ande assim, né, irmã? Quem tem cabelo crespo, essa? E eu alisar não podia, principalmente que eu não gostava, não queria, não é que não gostava, eu não queria. E outro, meu esposo, né, gostava de dizer que o cabelo crespo, ele gostava. Enfim. Quando eu ia tentar lavar com aquilo, irmão, era uma bomba relógio, começava a me sufocar, ia bater, era uma agonia que eu tinha que sair do banheiro e me jogar na cama e pedir a misericórdia de Deus para eu sobreviver. Passaram 5 anos, mas chegou o dia de eu me arrepender, de me prostrar, de me humilhar e dizer, Senhor, eu vou fazer o que estás me mandando. Eu vou fazer. Eu arrependi de todo o meu coração. Aí Deus usa alguém para dizer assim, olha, Deus me mostrou aqui. Estava pregando na nossa igreja. Deus me mostrou aqui. Parou de pregar e ele fitou os olhos, assim, em direção. Eu vi aqui uma bandeja com 2 presentes. O Senhor me mostrou aqui uma bandeja com 2 presentes. Na mesma hora, o meu cérebro já disse, um é o meu coração. Usei a minha fé. Aí ele disse, olha, um é a chave de um carro para um irmão. O Senhor me mostrou que esse irmão já tem um carro. Mas Deus está mostrando que ele vai trocar para um maior, um melhor. Deus vai te abençoar financeiramente, você vai ter um melhor. E realmente, aconteceu. E o outro é um coração. Quando ele disse isso, eu já estava lá na frente. E já pensei comigo, se tiver mais alguém, pega a fila. Eu estou na primeira aqui. Eu não duvidei, não. Se alguém precisar de um coração novo, pega a fila. Eu já fiz a frente. Né? Cada um usa a sua fé do jeito que quiser. Eu usei a minha, já fui ali. Ele olhou bem rápido. Irmã, eu digo, em nome de Jesus, já estou aqui, já estou com o meu... Para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Mas para não ficar, porque o meu esposo não era cristão e tinha aquela coisa, será, nega? O médico, o cardiologista de Tubarão me pediu mais uma sessão de exames e mais um cateterismo. Eu fui para Curitiba. Fiquei uns dias lá, minha irmã me acompanhou. Chega lá, irmão, vocês sabem como é que é médico, né? Vira a gente do avesso. Misericórdia. Aqueles cateterismos que vai enfiar aquele negócio, parece que vai querer uma coisa esquentando dentro da gente. É um negócio, mas fiz. Mas voltei para casa com os papéis, tudo dizendo, tudo bom, tudo negativo, nada mais, nada. Ei, é esse Deus que eu estou pregando aqui. Arrependimento traz vida, traz cura.
Arrependimento traz avivamento para a tua vida, para a tua alma, para a tua casa. O verdadeiro arrependimento. Agora não é esse arrependimento que tu te arrependeu. Ai, Jesus, hoje eu menti, amanhã está mentindo de novo. Não. É o verdadeiro arrependimento. Arrependeu hoje, está arrependido amanhã. Não mente hoje, não vai mentir mais amanhã. E para honra e glória do Senhor Jesus, tu vai para a tua casa com teu milagre. Amém, igreja? As horas se passaram. Aleluia. Para encerrar, igreja. Pedro, ele não queria apenas a cura daquele aleijado, mas ele queria aquelas almas ao reino dos céus. Ele queria aquelas almas, ele queria pregar a palavra de Jesus, porque quem estava pregando agora não era aquele Pedro lá de trás que negou a Jesus, mas era aquele Pedro que tinha se arrependido de todo o seu coração, porque ter negado o seu mestre, e agora queria ser útil no reino dos céus, para o reino dos céus, aleluia. Que eu e você nesta noite vamos guardar essa palavra no nosso coração, e que nós venhamos ser útil para o reino dos céus, nos arrepender muitas vezes, irmãos, sabe, daquela falta que estamos o dia inteiro às vezes em casa, aí lava a louça e limpa chão e coisa, mas nenhum momento para adorar a Deus, nenhum momento para buscar a Ele. Chegamos muitas vezes do trabalho e não queremos, eu estou cansada, mas não quer dobrar o joelho. Ei, vai falar com o teu mestre, vá falar com o teu Senhor, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, trabalho não tira ninguém da oração. Quando eu aceitei Jesus, sabe qual era o meu serviço? Meu esposo era agricultor, nós trabalhávamos na roça. E até chegar na roça, o terreno era longe, era 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar. Mas eu chegava em casa, irmãos, eu só tirava a poeira do rosto, das mãos, e dizia para minha filha mais velha: estou indo para o quarto orar, não me chame para nada. Quando eu saía, sabe por quê, irmãos? A minha avó dizia algo, e é verdade. Ela dizia assim: olha, não deixa o sangue esfriar, que depois o sangue esfria, a preguiça bate. Era assim. Então a gente chegava quente do trabalho, né? Cheio de energia, e agora fecho a porta e vou chorar, vou clamar aos pés que tem o poder de mudar tudo na minha vida. E como Deus mudou, igreja. Se eu pudesse, eu contaria muitos milagres aqui nesta noite que Deus fez. Sabe? Aquela oração de eu dizer assim: Jesus, 1 minuto para ti é muito tempo para te operar esse milagre. Eu nem fechar a boca, o telefone tocar e o meu milagre. Ei, é esse Deus, é esse Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você: eu chegava cansada. Quem trabalhou em roça sabe que não é fácil. Cansada. Largava uma enxada e agora vai para o joelho. Aí saía do quarto feliz e alegre, renovada, lá ia para o tanque, porque também não tinha máquina de lavar, ia para o tanque, lavar roupa, botava as panelas no fogo, cuidava das panelas, lavava a louça, lavava a roupa, e para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui. Mas eu vi muito milagre na minha vida, eu vi Jesus de pertinho, aleluia. Igreja, se coloque de pé, oh glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Pastor, eu não sei como vocês. Pode chamar alguém para... Tem que louvar novamente? Pode? Então, conjunto, vem, louva o Senhor com mais um louvor e vamos adorar esse Deus. Orar, aleluia. Oh, glorioso Deus. Bendito seja o teu nome, aleluia. Eu vou orar pela igreja, o conjunto louva. Igreja do Senhor, seja grato por esse momento que você tenha com Jesus. Seja grato, aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Jesus, por tudo. Muito obrigada. Obrigada por este momento abençoado que o Senhor nos concede. Obrigada, Deus, por cada vida que entrou aqui nesta noite. Senhor, conduza de volta para os seus lares, guardando, protegendo ao pastor presidente, que volte para sua família em paz, em segurança. Guarde a cada um, Pai, no nome de Jesus, curando, libertando, transformando vidas aqui nesta noite, porque o Senhor
Senhor ainda é o dono. O Senhor é o dono desta obra. Ah, tudo aqui te pertence. Senhor, Espírito é teu, a palavra é tua, essa igreja é tua, em nome de Jesus. Eu os abençoo. Ah, papai, traga renovo, traga avivamento para esses corações, por essa vida. Abençoa cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Pai, por tudo que tu tens feito. Amém, amém, aleluia. De ti mais de ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Diga pra ele mais de ti. Mais de ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Você pode dizer pra ele que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti é o que nós queremos, Deus. Mais de ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Que ele cresça,
Glória a Deus, que bênção, né? Palavra maravilhosa, louvores. Mas amanhã nós temos mais, né? Amanhã nós continuamos a louvar e bendizer esse Deus maravilhoso que faz grandes coisas por nós. Né? Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco nessa noite. Que Deus possa levá-los para casa em segurança e abençoe e recompense cada um. Obrigado às irmãs da Ilhotinha, de Tubarão, ao pastor, né, a todos que estiveram aqui. Amanhã estaremos de novo, né? Com a graça de nosso Deus. E já foi orado, nós vamos encerrar então com um louvor, né? Que essa última canção então seja nossa despedida. E eu espero vocês amanhã, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pelo Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos lá então. Adorar ao Senhor e agradecer por este culto. Que você possa sair daqui. Creio que você já vai sair daqui abençoado. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. O nome dele, Jeová, um Deus de vida e de vitória. Jeová, um Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui.